Você está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo, um pouco rouco, a garganta quase foi embora no começo da semana, mas aqui estou eu com Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Saudações, Fábio Toledo, saudações a todos que nos escutam falar um pouquinho da bola laranja nessa semana. Fala um pouquinho, já deixa o seu comentário, Seu comentário não, depois. Já deixa Pode comentar também, só engaja. Qualquer sinal de engajamento ajuda a espalhar. É que é bom comentar depois de ouvir, né? Porque aí você vai comentar a coisa que aconteceu no podcast. Mas pode deixar o seu comentário já. É que às vezes a galera esquece depois, então comenta aí qualquer coisa, fala pudim aí, qualquer coisa. Deixa o seu like, agradeço demais também ao pessoal que acompanhou a nossa última edição. Tivemos uma grande audiência no YouTube, no Spotify também foi muito bem, nas nossas duas plataformas aí que a gente coloca o podcast. Valeu demais, pessoal. Vai ter uma segunda parte, vai ter uma parte 2, viu, Guanais, na próxima semana, hein? Vai, porque nós estamos aumentando o nosso levantamento sobre o público do NBB, pegando dados de temporadas anteriores e pegando muito mais variáveis. Então, por exemplo, falamos no episódio passado que os clubes de camisa, como Vasco, Corinthians, Flamengo, levam público fora de casa, né? Enquanto mandantes a média é baixa, mas fora de casa eles levam mais torcida para as cidades do interior, por exemplo. E isso é uma percepção que a gente tinha, a gente comprovou por alto nos números, e nessa semana passada e na que virá, né, nos próximos dias, nós estamos levantando todos esses dados e já podemos dizer, dando um pequeno spoiler, que sim, a média é muito maior. Até pegar aqui para vocês, por exemplo, só para dar aquele gostinho pro próximo episódio. É quase um teaser. E eu não tinha pensado em falar isso nesse, por isso eu tô tendo que correr atrás do dado agora. Por exemplo, Fábio, os jogos que o Flamengo é visitante têm média de ocupação dos ginásios superior a 50%. É o líder em todo o NBB, ou seja, quando o Flamengo vai jogar fora de casa, todo mundo quer ver o seu time enfrentar o Flamengo. Depois vem o Corinthians com 38%, o Vasco com 35%, mesma porcentagem do São Paulo, por exemplo, e só aí vem Franca e Bauru. Então os 4 primeiros times visitantes que mais dão público no NBB são esses times relacionados ao futebol. E isso não é porcentagem de ocupação de torcida visitante, é porcentagem geral. O que acontece é que a torcida do Bauru quer ver o Bauru enfrentar o Flamengo, quer ver o Bauru enfrentar o Corinthians e vai ao ginásio. A torcida do Franca, a mesma coisa. Enfim, de todos os outros times. E esse é só um dos dados que a gente vai trazer na próxima semana, bem mais detalhado, bem mais destrinchado, mas olha, tem muita coisa. Tem o dia da semana, o horário, o mês, tem tudo. O intervalo dos jogos, que é uma coisa muito legal também. Tem muita coisa que a gente vai falar semana que vem. Você fica na aguardo que semana que vem tem mais esse assunto público que pegou geral. Você fica na aguardo que semana que vem tem mais esse assunto público que pegou geral. É isso, a tendência é que a gente coloque os dados ao longo da semana para vocês já verem e já também estudarem antes de ouvir o nosso podcast. Vai ser na prova próxima oral, semana. Hein? Vai ser prova oral. Que dia? Não sei, porque cada dia é um dia, né? Então vai ser surpresa também, oral e surpresa. Estejam todos estudados. E a gente abre essa edição do Duas Saídas falando do Prêmio Brasil Olímpico, que é a premiação anual, né, do Comitê Olímpico Brasileiro para os atletas olímpicos, né, do Brasil, e aí premia um atleta de cada modalidade, né? E do lado basqueteiro temos o vencedor do 5x5 e o vencedor também do 3x3, no caso, vencedora. No 5x5, o prêmio ficou para Marcelinho Huertas, também pelo conjunto da obra, né, mas também
pelo trabalho, por tudo que fez nesse último ano, né? Sendo fundamental também para levar o Brasil de volta aos Jogos Olímpicos, ainda muito jovem, né? Na casa dos 40 anos, aparecendo muito bem com a seleção brasileira, merecido esse prêmio aí, né? O atleta de basquete do ano no 5x5 para o Marcelinho Huertas. E no 3x3 venceu a Luana Santos, que atualmente, né, defende o Unimed Campinas no 5x5, mas que foi um nome importante ali na tentativa do Brasil de chegar à Olimpíada, né, no time 3x3. Não teve resultado, mas foi de fato o melhor nome das atletas convocadas aí, que mais se apresentou com qualidade e foi escolhida aí para representar, né, o 3x3 no Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta. Então ficou o registro, né, do Marcelinho Huertas no 5x5 como o melhor jogador e a Luana no 3x3. Aí este ano, né, para o Comitê Olímpico Brasileiro. E por falar em 3x3, vamos trazer também a convocação da seleção brasileira para os treinos visando a Americup de 3x3 que acontece nos dias 12 a 15 de dezembro em San Juan, Porto Rico. Já este mês, né, no final da próxima semana, dia 12 é quinta, dia 15 é domingo, e então vai ter a Americup de 3x3 com o Brasil sendo representado, ou podendo ser representado, né, porque a lista final ainda não saiu, mas foram convocados representando o Praia Clube o Léo Branquinho, o Jonatas e o Breno, representando o Drible Certo de São Paulo, Iago Almeida, o Matheus Parcial e o Leandro Silva. E aí tem dois representantes individuais aí, né, o Emanuel do Flamengo e o Augusto Anjos do Campo Mourão, né? Então esses os atletas convocados aí para os treinamentos, né, do Brasil visando a Americup que vai acontecer na próxima semana. Isso no masculino, né? No feminino foram convocadas aí 6 atletas. E 6 atletas, dá para dizer, muito conhecidas. Algumas delas muito conhecidas do 5x5. A primeira delas, Gabi Guimarães, do Ituano, MVP da última temporada da LBF. Junto com ela também do Ituano, a Leila. E aí tem do César Araquara a Sossô, do Unimed Campinas a Luana, como a gente já mencionou aí, que venceu o Prêmio Brasil Olímpico, né, na categoria 3x3. Tem também a Cauane, que defendeu o Ourinhos no último Campeonato Paulista. E a Rayane, do Praia Clube. Então, essas as convocadas para a seleção brasileira, né, nesses treinamentos já visando o Americup de 3x3 na próxima semana. A curiosidade dessa convocação, né, fica por conta principalmente do feminino, né? Porque a gente tem aí no campeonato, tanto masculino como feminino, tivemos aí a disputa do brasileiro de 3x3, né, que aconteceu nesse fim de semana. E aí o Praia Clube formou, né, forma a base do time do masculino no 3x3, né, junto com o Drible Certo, campeão e vice, né, do campeonato. Agora, no feminino, nenhuma jogadora do pódio, tô até conferindo, nenhuma jogadora do pódio, que ficou ali entre os 3 primeiros colocados do campeonato, nem do Drible Certo, nem da Ladies Basquete, nem do ASB Sorriso, foi convocada. Né? Foram todas atletas ali do 5x5. Tem uma grande diferença, né, no nível de competitividade dentro da modalidade, dentro do naipe, né, entre um naipe e outro. É algo que precisa ser muito bem... Tem que ser repensado, né, esse cenário. Tá certo, é interessante você ver atletas que se destacam no 5x5 representando o Brasil no 3x3, mas é meio que acaba se tornando um hobby, né? Vira um hobby. Quem pretende desenvolver o 3x3 não quer que o atleta transforme aquilo como um hobby. Então acaba se torna algo secundário. No masculino, eu acho que isso muda um pouco, embora muitos atletas também jogam 5x5 e 3x3.
mas no feminino isso é gigantesco. E eu acho que enquanto não tiver um desenvolvimento adequado, vai ser bem complicado a gente ver esse cenário mudar. E Fábio, vamos falar de brasileiros pelo mundo, porque a gente tem mais um destaque sensacional, na verdade é a sequência de um destaque, que é o Paris Basketball, comandado pelo Thiago Splitter, que agora é líder da Euroliga. É isso aí, o líder da Euroliga é uma equipe estreante comandada por um técnico brasileiro, isso é legal demais. Nessa semana o Paris venceu o Virtus Bolonha por 81-78 e também o Maccabi Tel Aviv de Israel por 93-81 e assumiu a liderança da competição. Além disso, no meio ainda ganhou do Le Portel na França, então tá indo bem a nível local também o Paris. Muito curioso que o Paris é um bom time, sim, mas não é um elenco top da Euroliga, não tá entre os orçamentos mais caros, não tá com os principais jogadores em todas as posições, mas joga um basquete muito diferente e aí sim, muito por conta do Thiago Splitter. É um basquete muito mais rápido, com muito mais posses e muito mais volume, principalmente do perímetro, mais próximo à NBA do que a Euroliga, né? Então é mais voltado para o basquete que se pratica do outro lado do mundo, em oposição ao que se faz ali na Europa. E tá dando muito certo, o Splitter tá indo muito bem, é legal demais essa sequência. A gente vai falar do Splitter mais um pouco na sessão de perguntas, se não me engano, tem perguntas sobre ele também. E tá numa fase sensacional ali o Paris, que nessa semana, inclusive, vai ter compromissos muito complicados, né? Vai enfrentar o Olympiacos da Grécia, timaço na Grécia, inclusive, né? O jogo é fora de casa pela Euroliga, e na França joga com o Mônaco, né? Que é o principal orçamento do campeonato francês, principal rival aí do Paris nesse começo, meio de temporada já, né? A gente já tá em dezembro, e uma semana bem difícil pro Thiago Splitter e seus comandados. Vamos ver o que vai rolar, que coelho que ele vai conseguir tirar da cartola dessa vez. Seguindo ainda na Europa, Fábio, vamos falar do Iago, né? Ele jogou nessa semana pelo Estrela Vermelha na Euroliga, perdão. Ele atuou por 18 minutos na vitória contra o Bayern de Munique, fez 8 pontos, pegou 2 rebotes, deu 3 assistências também, ali uma atuação de meio jogo, né? Atuou metade ali do tempo, mais ou menos, 18 minutos. Depois, pela Liga Adriática, já nos últimos dias, ele atuou bem menos, jogou ali por apenas 9 minutos, fez 4 pontos, deu 3 assistências, 2 roubos também. Aí, partida mais discreta do Iago, que não vem tendo tanta minutagem assim. Já o Márcio, pelo Ratio Farm Ulm, na Bundesliga, ele jogou pelo Ulm, né, na vitória contra o Telekom Bonn, que foi o time que o Franca enfrentou na final do Mundial ano passado. Jogou por 17 minutos, fez 6 pontos, deu uma assistência e um roubo também, o Márcio. Aí, alguns dias depois, já pela Eurocup, jogou por 14 minutos e também na vitória do Ratio Farm, fez 4 pontos, pegou 3 rebotes, deu uma assistência, um toco, um roubo também, o Marcião. Bruno Caboclo é outro que vem tendo ali participação em metade da partida, mais ou menos, pelo Hapoel Tel Aviv, jogou na Liga Israelense, fez 13 pontos, pegou 3 rebotes também. E quem mais se destacou nessa semana? Vitor Benite, né, segunda divisão da Espanha, pelo Real Betis, jogou por 31 minutos, fez 19 pontos, pegou 5 rebotes e 5 roubos também, foi muito bem. O Caio Pacheco, ainda na segunda divisão da Espanha, mas pelo Burgos, atuou por 27 minutos, fez 15 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 3 roubos. E o Matias Alessanco, já na quarta divisão, né, pelo Real Betis B, jogou por 33 minutos, sempre minutagem bem alta pro Matias, é o que interessa, é o que importa. E ele ainda vai bem, né? 18 pontos, 8 rebotes, 4 assistências também. Foi muito bem. Ainda ali pela quarta divisão, quem também tá jogando, Fábio, é o Pedro Figueiredo, né, pelo Baskonia, outro jovem da mesma geração do Matias, também jogando no adulto de um time B, né, dessa vez do Baskonia, jogou por 15 minutos, fez 8 pontos, 3 rebotes, é um jogador que merece tanta atenção quanto o Matias, inclusive estarão já nas convocações próximas aí da seleção sub-19, sub-17 também, então é muito bom ficar de olho nesses brasileiros super jovens que já estão atuando no basquete adulto, embora em divisões inferiores. Pra gente fechar um pouquinho a Europa, Fábio, aí uma notícia ruim, que
que é a notícia do Raulzinho, né? A gente tinha falado da estreia dele pelo Barcelona na semana passada. Ele saiu lesionado e foi confirmada a lesão dele, né? Uma lesão no adutor, músculo da perna, que vai tirar ele de quadra por 4 semanas, o que é uma pena. O Raulzinho veio pro Brasil para se mostrar saudável, foi bem no Pinheiros, estreou bem por 5 minutos no Barcelona e aí já machucou. O Raulzinho é um cara que, sem patriotismo, sem demagogia, ele tem condições de pegar a titularidade do Barcelona, brigar por minutos com o Laprovítula, quando o Laprovítula voltar daqui vários meses. Mas ele não consegue se manter saudável mais uma vez, e isso é uma pena, e infelizmente Raulzinho fora aí por algumas semanas. Tomara que quando volte com regularidade, volte saudável e consiga ocupar esse espaço dentro do Barcelona, que ele tem totais condições e muita qualidade para conseguir. A gente ressalta também, né, basquete europeu, se você quiser acompanhar as estatísticas que está acontecendo com todos os brasileiros, vai no perfil Tabela de Ferro, né, é o grande referência nossa nesse sentido. Vamos para os Estados Unidos, Fábio, falar primeiro dos mais jovens, basquete universitário norte-americano, NCAA. Vamos destacar as atuações do Duklavik pela Universidade de Ole Miss. Ele tá tendo cada vez mais minutagem, tá ali cerca de 18, 20 minutos por partida, né? Ele que começou com números bem discretos, agora já tá aumentando, sempre com muita oportunidade, muito volume do perímetro. Ele é aquele gatilho do catch and shoot, de receber e arremessar, muitas vezes sem nem bater a bola, né? Ele é muito bom nisso, é muito eficiente nesse arremesso. É uma peça que para a seleção brasileira no futuro deve ser muito útil. A gente sempre sente falta desse chutador, desse especialista, né, no chute de 3 pontos. Tivemos o Benite por muito tempo, mas ele não tem tido o mesmo aproveitamento em atuações recentes e já está com uma idade mais avançada, uma minutagem mais reduzida também. A tendência é ele passar o bastão para outro atleta. Acredito que o Duklavik seja a opção mais óbvia ali num futuro próximo. A gente precisa muito de alguém nessa característica e está muito bem o Du lá no basquete universitário norte-americano, na Universidade de Ole Miss. No basquete feminino, Fábio, universitário, quem está se destacando bastante é a Elijah Gilton, né, brasileira, pela Universidade de BYU, está tendo muita minutagem também, com um bom chute de 3 pontos, mas ela também consegue infiltrar, ter explosão para atacar o aro. É ali a grande esperança do Brasil, atrás apenas, e ao lado também, né, por que não, da Ayla McDowell. São dois nomes que, não se enganem com a pronúncia, né, são nomes norte-americanos, mas têm nacionalidade brasileira, têm pais brasileiros, então muito em breve estarão na seleção principal. E eu particularmente estou muito empolgado com o futuro da seleção feminina, porque temos a Ayla McDowell, temos a Elijah Gilton e, claro, já as mais estabelecidas, Camila Cardoso, Stephanie Soares também. Então, tanto esse ciclo atual, né, de Los Angeles 2028, como futuramente o ciclo de 2032, que vai ser na Europa, eu acho que a gente tem condições de ter uma seleção brasileira muito forte, muito boa, e passa muito por essas meninas, né, com muita experiência nos Estados Unidos. Tomara que dê certo, que tenha o melhor desenvolvimento possível também. E ainda falando de Estados Unidos, agora de D-League, né, no masculino, tivemos o Gui Santos, que não tá jogando na NBA, né, tá até sendo relacionado para alguns jogos, mas não entra em quadra pelo Golden State Warriors. Tá tendo suas oportunidades no Santa Cruz, né, a equipe de desenvolvimento ali do Golden State. Nessa semana enfrentou o South Bay Lakers, que é a equipe da D-League do Los Angeles Lakers, e atuou como titular 33 minutos, fez 12 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, 3 roubos. É aquilo, né, o Gui Santos não é aquele cara que vai bombar em estatística, não é o estilo de jogo dele, de ser o cestinha do time. Ele faz um basquete que não aparece muito nas estatísticas, né, de muita defesa, cortar a linha de passe, posicionamento, de fazer o time rodar, de fazer o time girar. Então não esperem que ele vai bombar nas estatísticas, mas ele tá bem, tá jogando, o que é importante. Tomara que a equipe do Golden State reveja o valor dele, consiga reintegrá-lo ao elenco principal, ou se não eles, que vai conseguir buscar espaço em outra franquia num futuro próximo. Ainda em D-League, vamos falar do Mãozinha pelo Memphis Hustle, que atuou nessa semana vindo do banco, mas com minutagem muito boa, 26 minutos. Fez um duplo-duplo de 11 pontos, 11 rebotes também, além de 2 roubos. Só que o destaque dessa partida acabou indo para um cidadão ali chamado Ken Spencer, que fez nada mais, nada menos, Fábio, que 51 pontos nessa semana. Então,
A Mãozinha atuou muito bem, mas teve uma atuação ali um pouco ofuscada por um cara que meteu 51 pontos no jogo. Tá, é isso. E pelo Capitanes da Cidade do México, Daniel Awenii não vem entrando em quadra, tá? Tá sendo relacionado, mas não tá jogando. Acabou de chegar, né? A gente espera que ele encontre seu espaço aí com o passar das semanas. E agora a gente fala da base. Vamos falar da base, vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-23, né? Não é nem tão base assim, né? Já o pessoal já um pouco mais à frente, o que no masculino tem a Liga de Desenvolvimento, né? Mais ou menos nessa idade. E, para variar muito, deu São José, conquista do São José, que já havia sido campeão brasileiro feminino Sub-21 no último ano. Boa parte da base desse time do Sub-23 é formado por atletas também vindas do Sub-21 e que terminou com o título batendo, inclusive, Ourinhos na decisão por 61-69, né? 69-61, aliás, garantindo a conquista para Águia do Vale. E aí foi no modelo de quadrangular ali, né? Final Four, todas contra todas ali. O São José, ele venceu os 3 adversários que estavam na briga, né? Venceu o Bax Catanduva por 54-42, venceu o Basquete Pinda, né, de Pindamonhangaba, por 63-39 e depois então venceu na outra partida Ourinhos. Curioso, né? Porque no Brasileirão Feminino Sub-23 o Final Four com 4 times do estado de São Paulo. E com isso então as joseenses conquistaram mais um título da base, vencendo aí o Brasileirão Feminino Sub-23. Agora é o momento de falar das finais do Campeonato Paulista de Basquete. Tivemos 2 jogos que garantiram aí o empate, né? E tudo será definido no terceira partida entre Santo André e Unimed Campinas. E olha, que equilíbrio, hein? Série muito equilibrada. No primeiro jogo que aconteceu em Campinas foi na sexta-feira. O Unimed Campinas venceu por 74-68. Já fez um primeiro período com muito volume, né? Muito dominante. Um ótimo desempenho do quinteto da equipe de Campinas. Não à toa, as 5 jogadoras terminaram com mais de 10 pontos. E olha, 3 atletas com duplo-duplo. A Babi Honório, 14 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. A Luana com 15 pontos e 11 rebotes. A Licinara, 15 pontos e 11 rebotes. Todas elas terminando ali com esse ótimo desempenho, né? E aí teve Casanova também muito bem, embora novamente aquela questão do excesso de arremessos que ela tem, não se destacou tanto, porque se as bolas tivessem caído ela teria feito muito mais pontos. E a Isa Sangali também com 15 pontos e 7 rebotes, um ótimo desempenho coletivo aí desse quinteto do Unimed, superando o Santo André, que teve aquela questão dos altos e baixos novamente, né? Um time que demorou muito para aparecer no jogo, né? O primeiro período foi de uma dominância do Unimed Campinas que dificultou todo o resto da partida. Pra você ter uma ideia, os primeiros 2 pontos do Santo André foi com 6:38 pro final, ou seja, quase 4 minutos de partida vieram os 2 primeiros pontos do Santo André. O jogo já estava 8-0 naquele momento. O Campinas foi crescendo, né? Fez uma ótima parcial, terminou ali com 27-9. E aí não tinha muito o que fazer, né? O Campinas já tinha uma vantagem para administrar ao longo da partida. Santo André melhorou, dá para se dizer que foi melhor do que o Campinas ao longo da partida ali, com a Tássia crescendo com 5 bolas de 3, né? A Sassá também aparecendo muito bem, né? A Laís também fazendo um bom jogo, só que foi difícil tirar toda essa diferença que foi construída. De quarto a quarto, o Santo André foi retirando, mas a diferença ficou ainda muito grande. E mesmo com o histórico, né, de partidas que tivemos grandes recuperações, né, no basquete feminino nos últimos tempos, né, no último ano até,
Dessa vez não teve como, né? A regularidade do Campinas ali ao longo da partida falou mais alto e a equipe conseguiu sair na frente, né, com essa vitória por 74-68. Na segunda partida, já em Santo André, foi bem diferente o cenário. Muito equilíbrio e que a definição ficou mesmo nos últimos minutos. E dessa vez favorável a Santo André, que devolveu o resultado de 74-68 agora ao seu favor, com um grande desempenho novamente da Laís, que fez um duplo-duplo, né, 15 pontos, 10 rebotes. A Evelyn, um ótimo desempenho dela ali no garrafão, 21 pontos, mais 9 rebotes. Tássia também, embora não tenha repetido o desempenho nas bolas de 3, mas terminou com 13 pontos. Um time que conseguiu ali se encontrar, principalmente na reta final, para definir o jogo. Para se ter uma ideia, com 6:15 para o final, o Campinas vencia por 1 ponto e estava bem equilibrado o jogo desde o início. O Santo André foi começar a crescer um pouco mais já depois ali dos 5 minutos para acabar, com o melhor aproveitamento do ataque, né, sendo mais assertivo do que o time do Campinas. O Campinas sofreu muito ali para manter o nível de jogo, conseguiu até algumas bolas interessantes, com uma bola de 3 da Babi no último minuto, tá faltando 56 segundos, que levou a diferença para 4 pontos apenas. Então era uma defesa boa e um ataque que poderia mudar a cara da partida. Mas aí na sequência a Yasmin conseguiu uma boa jogada, o Santo André conseguiu matar o jogo ali nos momentos decisivos e se sagrou então o vencedor desse duelo, repetindo 74-68. A definição fica então agora já para o dia 4. Na verdade você já vai estar sabendo porque o podcast foi gravado um dia antes. Mas em todo caso, uma ótima final, viu? Uma ótima disputa entre Santo André e Unimed Campinas. A gente traz os destaques, os detalhes desse último jogo, desse último confronto na próxima edição, mas que vale destacar aí esse grande duelo entre Campinas e Santo André, que não surpreende, né? Porque foram as duas equipes mesmo que mostraram o melhor basquete ao longo do Campeonato Paulista Feminino deste ano. E também, né, vai ser o último jogo da temporada, né, do basquete feminino, e volta agora com a Liga de Basquete Feminino, a LBF, em 2025. E vamos lá falar agora do NBB, que teve mais uma semana aí para conta, mais um jogo decisivo também que rolou, Guanais, com a vitória do Minas para cima do Flamengo. E a gente abre o assunto NBB falando do duelo do líder contra o vice-líder, né, que terminou com vitória Minas tenista, mais uma vez lá no topo o time do Minas. E no Rio de Janeiro, né, no Maracanãzinho, foi uma meia semana de jogos, né, porque eles voltaram na quarta-feira por conta da data FIBA, né, dos jogos da seleção, eles voltaram no dia 27. Mas realmente, o grande duelo da semana foi o confronto entre líder e vice-líder, entre Minas e Flamengo no Maracanãzinho, vitória do Minas, e é quase que uma prova de força. A gente tinha falado que o Minas de novo estava muito bem, mas a única derrota tinha sido justamente para o SESI Franca, que em tese aí é um dos adversários diretos do Minas, e a gente estava muito curioso de ver como seria o jogo contra o Flamengo, e o Minas foi lá e ganhou com muita autoridade, Fábio. Ganhou tirando muito do Flamengo o jogo dentro do garrafão, próximo à cesta. O Flamengo conseguiu apenas 32% de aproveitamento nos arremessos de 2 pontos, que são os arremessos mais próximos e, em teoria, com maior aproveitamento dentro de um jogo. Foi bem do perímetro, né? Teve ali 42%, 11 de 26, mas o Minas conseguiu conter muito bem essa aproximação do Flamengo, deixou o time completamente desconfortável em vários momentos. O Flamengo conseguia jogar quando tinha Alexei e Juan em quadra. Quando isso não acontecia, o time tinha muita dificuldade, e o Minas, por outro lado, conseguiu conter o Flamengo muito bem, tanto perto da cesta, você vê que curioso, né? Conseguiu atacar próximo ao aro, coisa que o Flamengo não fez, e teve um aproveitamento legal do perímetro com o Monteiro.
tá? Foi só ele e o Scott Machado que acertaram de 3 pontos, o resto errou tudo. Mas quando o Monteiro pegava na bola, era uma ameaça constante pro Flamengo. E olha, olho no Monteiro, hein? Ele a cada rodada tá jogando melhor, tá mais dentro, mais inteiro do esquema de jogo do Léo Costa. E tá funcionando cada vez melhor, mostrando, né? Porque foi MVP da última Liga Venezuelana, porque é ex-NBA também. Então, foi um jogo, assim, potente do Minas e com um adicional. Ou melhor, com uma ausência, né? Mais uma vez, sem o Baralli. Pois é, e mostra, reforça aquela condição, aquela qualidade coletiva que a gente já falou em outras edições do time do Minas, né? O Monteiro, o inteiro, agora depois de você ter falado, ter trazido essa para nós, ele fez incríveis 15 dos 17 pontos dele no jogo no perímetro. E a bola de 2 pontos ele não teve, ele só teve bola em lance livre e bola de 3. E aí tendo o Hollowell com 15 pontos, Paranhos também ali no garrafão, contribuindo, como você mesmo mencionou, para esse ótimo desempenho do garrafão, travando o jogo do Flamengo lá embaixo. Na disputa pelos rebotes, por exemplo, 48-39 para o Minas, conseguindo ter boa presença ali na área pintada. E mais do que a dominância no jogo, a condição aí de agora o time ter uma confiança ainda maior no seu resultado, né? Aquela coisa que da única derrota ter sido pro Franca, seria um outro fantasma que o Minas tinha também ali, o Flamengo, e acabou espantando na casa do adversário. Agora o Minas tem 92% de aproveitamento, né? 12 vitórias em 13 partidas, é o líder isoladíssimo da fase de classificação desse primeiro turno. O Flamengo vem em segundo com 10 vitórias e 3 derrotas, né? 2 derrotas a mais que o time do Minas. No caso, né, o Minas está tão sobrando que o Flamengo ele tem que olhar pro retrovisor, né, Guanais? Porque o Flamengo tem 2 jogos a mais de Bauru e Brasília, que são equipes que podem alcançar, né? Caso tenha as 2 vitórias aí que faltam, pode alcançar o Flamengo. Ainda tem o confronto direto pela frente, né? O Bauru vai enfrentar o Flamengo no final do mês de dezembro, e o Brasília, eu não me recordo se esse jogo já aconteceu, Fábio, tô até puxando aqui na tabela, também não. Vai acontecer essa semana, inclusive, olha só. Dia 7 de dezembro, dia 7 de dezembro, popular... Eu sou péssimo com calendário. Popular sábado, teremos ali esse Flamengo e Brasília. Aí o Flamengo vai jogar a Champions e depois volta no final de dezembro, antes do Natal, para no dia 20 receber o Bauru Basquete. Então, são 2 jogos importantíssimos para o Flamengo, porque se perder os 2 ou um dos 2, pode ficar com o G4 ameaçado. Quem diria, hein? Quem diria o Flamengo? Mas voltando a falar um pouquinho do Minas, antes de voltar pro Flamengo, além da ausência do Baralli, né, foi um jogo bem discreto, bem contido do Mineiro. O Yuri Netuni também não teve grande destaque, ali jogadores que atuaram por mais de 10 minutos. Teve a ausência do Baralli e ainda assim foi muito bem, Fábio. Mas eu destaco o Scott Machado, tá também cada vez mais integrado ao esquema, ao sistema do Minas. Tô gostando muito de ver também como ele também tem atacado longe do aro, né? Ele era um cara que aproximava muito, ele tem uma explosão muito destacável, né? Ele tem um primeiro passo muito forte e sempre gostou da infiltração, sempre gostou de bater a marcação na velocidade e ir pra cesta. Agora ele também tá chutando mais, né? Tentou 5 bolas do perímetro, acertou 2, aproveitamento de 40%, bons números. E o Vini Silva fez um jogaço, né? Jovem, mas atuou ali por quase 16 minutos, fez 9 pontos, pegou 4 rebotes, só que mais do que isso, a importância dele defensiva também foi muito grande, jogando bem demais o Vini, um dos grandes, se não o grande jovem dessa temporada do NBB. Tô gostando demais, o Minas vem com tudo, e ainda com o Baralli para voltar, a tendência é de que o Minas deslanche, viu? Tô gostando de deslanche, né? Tá em primeiro com uma derrota só. Tô gostando de ver, tá realmente muito divertido de ver esse Minas jogar. E claro, é um NBB atípico, né, em comparação aos outros anos, se a gente for considerar que Flamengo, Franca, que os maiores orçamentos estão perdendo mais do que o normal. Mas o Minas com uma derrota, Flamengo com 3, Franca com 6. O Minas tá um pé e meio já no G4, pensando no final do campeonato, nem só em Super 8.
porque é uma região da tabela de pouquíssimas derrotas, pouquíssimas mesmo. Então o Minas já se coloca muito bem e com uma vantagem muito grande em relação aos seus adversários. O Flamengo, por exemplo, precisa vencer 3 jogos para passar o Minas, ou 2 se um deles for o jogo do retorno contra o Minas, por uma diferença maior que 11 pontos para pegar essa primeira posição de volta. Então, olha só como já é um cenário muito difícil de se imaginar. Então, bem demais o Minas, largando, é o melhor time dessa temporada com sobras. E acho que agora o próximo desafio da equipe é manter uma pegada, manter essa toada também pro decorrer do campeonato, né? Porque o Minas também começou muito forte na temporada passada, lógico, eu acho que não tanto nesse nível que tá nessa temporada, né? Mas também começou muito bem. Talvez até como o melhor time ali dos segundo mês do NBB passado, e agora também tá nesse mesmo pique. Mas ao que tudo indica, né, Guanais, é um time que vai se manter, né? Já perdeu o jogador por desfalque e não sofreu tanto, né? Tá mostrando muito mais a qualidade coletiva da equipe, né? Os jogadores estão aparecendo, estão fazendo boas temporadas, né? Não é apenas um jogador que tá fazendo a diferença. A gente falou do Monteiro, que tá crescendo pra caramba, né? Mas o Scott Machado tá aparecendo bem também no campeonato, até acima de outras edições. O Arengo contribui muito para a equipe. Você falou mesmo do Vini Silva crescendo, né, na competição. O Fusaro contra o Flamengo, por exemplo, teve um papel quase de armador também, né, distribuindo o jogo. Os pivôs que aparecem muito bem também, né? Então é um time que está se apresentando até pela condição coletiva aí para manter essa toada até o final da primeira fase, pelo menos, né? E quem sabe chegar numa final, né, de NBB, que é o grande objetivo do Minas há algumas temporadas, né? Coisa que nunca aconteceu, né? Acho que é o time que mais bateu na trave e não chegou na final, é de fato o Minas. E é um dos fundadores também, um dos únicos, acho que ao lado do Pinheiros, a nunca ter chegado na final, né? Flamengo, Bauru, São José, Franca, os que estão aí hoje, né? Paulistano, acho que só Minas e Pinheiros, dos fundadores, que nunca chegaram numa final. O Minas, ao que tudo indica, se colocando como um dos grandes favoritos, confirmando, né, essa expectativa de ser um desses nomes. Mas eu acho que o grande ponto que dá pra a gente ficar mais animado com o Minas é que realmente a gente ainda encontra espaço para o Minas melhorar. A gente vê que os jogadores ainda estão crescendo de produção, ainda tem o Baralho para voltar. Então, o teto do Minas ainda melhor dizendo, né? O Minas ainda não chegou no seu teto. É essa a impressão que fica assistindo aos jogos e mesmo assim está com uma campanha sensacional. Em compensação, o Flamengo, né, Fábio? Mais uma derrota. Bem complicada a situação do time. Quando o Alexei não joga, o Flamengo sofre demais. O Shaq Johnson, que era para ser ali o grande reforço, tá muito mal. Fez 2 de 23 nesse jogo. 2 de 23 na pontuação, né, no aproveitamento. É muito pouco. Guideodato jogou pouquinho também, tá lesionado, né? Então também não pôde ser uma grande ajuda para o Flamengo nessa partida. Mas Caio Gonçalves, Lucas Sievert não são exatamente aqueles jogadores regulares, os melhores da posição no país, como a gente acostumou a ver no Flamengo, né? E acho que isso acaba pesando demais. O Flamengo tá com um problema ali. É até uma pergunta que eu ia te falar, né? Porque historicamente o Flamengo tinha referências, né, em várias posições. A última, claro, recém-aposentado, né, o Olivinha, mas teve Olivinha, Marquinhos, Marcelinho, Laprovítola, que eram referências na sua posição. Nessa temporada parece que tá faltando mais isso, né? O próprio Balbi, que um dia foi referência, não é mais. O único cara que dá pra se falar que é o Alexei, né? Que tá fazendo uma ótima temporada. Mas virou um time muito dependente dele, né? E isso tá se refletindo nos resultados, né? O Flamengo não tá fazendo uma campanha ruim, mas pro nível do Flamengo, né? Pra expectativa do Flamengo, já são 3 derrotas, né? E foram derrotas ainda para equipes que, lógico, o São Paulo estava num bom momento no campeonato, né? Quase, eu não lembro se estava invicto, acho que estava invicto ainda, né? Naquela altura do campeonato ou não. Mas o
O São Paulo, o time que tá ali na quinta colocação, perdeu pro Corinthians o Flamengo. O time que tá ali em 13º. É lógico que tem essa última pro Minas, mas acho que até as outras derrotas que complicam um pouco mais, né, o cenário, né, a visão pro torcedor do Flamengo, né? É muito legal ter levantado esse ponto, Fábio, porque essa semana eu tava escutando um podcast do Café Belgrado, inclusive abraço pro Guilherme e pro Nepopop, sobre o Flamengo. Foi um podcast que eles fizeram no começo de novembro, então ainda nem tinha... Acho que não tinha nenhuma dessas derrotas ou não tinha boa parte dessas derrotas. Bom, com certeza pro Minas não tinha, foi no começo de novembro. Eles levantaram justamente essa, né? O Flamengo tem um dos maiores orçamentos do Brasil, é um dos 2 maiores junto com o Franca, e não contrata mais os grandes nomes da posição do campeonato. Eles até falam do país, mas aí do país tem muita gente lá fora, mas do campeonato. É justamente o que você falou, em qual posição o Flamengo tem o melhor do campeonato? O Alexei é discutível, porque o Alexei tá ali junto com o Jorginho e com o Baralli, né? Então, acho que eles se equivalem, dá pra colocar todo mundo na mesma prateleira. O Raulzinho não conta, tá? Dá pra colocar todo mundo na mesma... também, que tá numa ótima temporada, né? Sim, em momento sim, de fato. Mas, assim, até em nome, né? É Alexei, Baralli e Jorginho. Nas alas, tudo bem, o Shaq Johnson, de fato, poderia ser, mas não tem Shaq Johnson esse ano. Não tá sendo, né? Não tá sendo. Jordan Williams tá jogando melhor, mas não é esse cara. Pivôs, menos ainda, né? Porque o principal nome era o Galizzi, e tudo que a gente tinha pra falar do Galizzi a gente já falou no começo do ano, né? Tanto é que chegou o Juan, ele tá jogando 5 minutos por jogo agora. O Juan seria o grande pivô do Flamengo. É um dos principais da posição? Ainda não. Você ainda tem Paranhos, outros nomes que estão se destacando mais nesse ano, inclusive. O Faverani, por exemplo. Tudo bem, o Juan é um deles, mas em termos de nome, em termos de peso, que o Flamengo sempre teve o grande nome da posição no campeonato, não tá tendo mais. Realmente uma situação muito complicada para o Flamengo. E aí a análise tem que partir pro motivo que isso acontece. É porque a diretoria contrata mal? É porque o perfil de atleta que encaixa com o sistema de Gustavinho e Gelelite não permite esses grandes medalhões, esses grandes caras? Qual que é a grande questão? Acho que o debate tem que partir um pouco para aí e com um pouco mais de informação de bastidor, né? Fica ainda a ressalva, né? Os próximos 2 jogos contra o Flamengo, por incrível que pareça, são confrontos diretos contra Brasília e Bauru. Uma frase quase impensável de se dizer no começo do ano. E no meio disso, a primeira fase da Champions. Então são jogos ainda duros, são jogos importantes para o Flamengo. E já que você trouxe aí os adversários diretos do Flamengo, que estão no retrovisor, neste momento, né, da nossa gravação, o Bauru Basquete é o 3º colocado, Guanais, com 8 vitórias e 3 derrotas. O Brasília com 8 vitórias e 3 derrotas também. Qual que é essa aí dessa dupla? Tanto o Brasília como o Bauru vindo bem acima do radar, né? Bem acima do esperado. Bom, a questão do Bauru até tem pergunta sobre isso, né? Então a gente já adianta uma das perguntas do final para esse momento do podcast. Do José Farias Júnior. Sempre aqui, José Farias Júnior, muito obrigado pela pergunta. Bom, Bauru Basquete e Brasília, olhando a tabela, fica muito claro, né? Como é difícil jogar nos ginásios deles. É difícil jogar na panela de pressão, é difícil jogar no Nilson Nelson. O Bauru tá com uma campanha de 6-1 na panela e o Brasília tá invicto. Uma campanha de 4-0 em Brasília, né? Jogando no Nilson Nelson. São 2 times que se beneficiam do fato desse NBB estar muito mais parelho, muito mais equilibrado, né? Então, um perde-ganha muito grande, e Bauru e Brasília acabam sendo sobreviventes nessa história toda. Bauru, por enquanto, começando pelo Bauru, tem o aspecto de ter jogado muito mais em casa do que fora, né? São 7 jogos em casa e apenas 4 fora, vai fazer uma sequência fora de casa agora no mês de dezembro para equilibrar essa diferença, mas tem conseguido jogar muito bem porque tem 2 caras num momento incrível, que são o Bright e o Alex Garcia. Ofensivamente, eles dominam as ações do Bauru Basquete, são 2 jogadores em que é muito difícil encontrar respostas contra o estilo de jogo deles, né? É muito difícil parar esses 2 caras, com outros nomes que contribuem, principalmente Andrezão, mas Pedro Infante já teve seus momentos, Mogi já teve seus momentos também ajudando, e
apostando numa receita que tem dado certo o Bauru Basquete. A gente até falou isso na prévia, né? Colocar Bright e um armador mais lento, um armador que cadencia mais o jogo, como é o caso do Davi Rossetto e foi Martim Cabreira e Johnny Machuca em anos anteriores, já se mostrou uma receita de muito sucesso. O Alex Garcia, embora ofensivamente ainda tem alguns jogos de aproveitamento bem ruim, inclusive até a última vitória do Bauru contra a Unifacisa foi um desses jogos. O Alex ainda consegue contribuir muito em rebotes, em assistências, organiza. O Bauru tem muita gente que organiza o jogo. O Bauru, ofensivamente, dá conta do recado porque, e aqui é o grande ponto, tem uma defesa incrível. O Bauru sofreu apenas 848 pontos nesse NBB. É um dos times menos vazados na competição, inclusive. Eu vou até pegar aqui a estatística avançada do Bauru, o Defensive Rating, para a gente ter uma noção dos dados avançados por posse, Fábio, porque é de fato uma equipe muito difícil de pontuar contra. Diferente do Brasília, por exemplo, né, que aposta mais até num ataque fortíssimo, né, chute de 3 adoidado. Tá aqui, ó, Bauru é a quinta melhor defesa em Defensive Rating, né? Atrás apenas de Pinheiros, Vasco, Flamengo e Minas. Em números absolutos tem se destacado mais ainda. Eu acho que é o grande trunfo, né? Consegue marcar bem do perímetro, consegue marcar bem do garrafão. Tem jogadores que conseguem atuar nesses dois cenários, então é muito difícil você forçar trocas contra o Bauru. Alex marca todo mundo. Mogi marca todo mundo. Davi marca quase todo mundo, só não marca caras muito altos. Bright também não, só não marca caras muito altos, mas é muito difícil você infiltrar contra o Bright, você trocar contra o Bright, você rouba muita bola. É um elenco muito completo defensivamente nesse sentido. Claro, curto, né? A gente já teve momentos que o time ficou sem o Andrezão e teve dificuldade. Quando perde o Bright tem dificuldade. Mas quando tá todo mundo, o Bauru é um time muito complicado de pontuar. Então, eu acho que esse é o grande cenário, é o grande fator. Em compensação, o Brasília, um ataque incrível. É o melhor ataque da competição, tem o maior offensive rating, né? Ou seja, o maior número de pontos a cada 100 posses, né? À frente do Minas, à frente do Flamengo, à frente do Corinthians e do Franca. Então, tem atuado muito bem, tem chutado muito também do perímetro, tem sido uma característica dessa equipe do Brasília. E tem jogador para isso, né? Von Raidin, Gemadinha, Anton Cook, Nesbitt, quase todo mundo lá chuta. E o Brasília tem se dado muito, muito bem nesse cenário. Deixa eu até pegar aqui os números do Brasília. Aqui o Brasília é o time que mais arremessa de 3 pontos, por exemplo, né? São 33 tentativas por jogo, em média. E o aproveitamento é de 34%, é o quarto melhor aproveitamento com o maior volume. Combinação muito boa ofensiva, né? Em termos de pontos mesmo, é o segundo time que mais pontua na média desse NBB. E é o segundo time que menos chuta de 2 pontos, Fábio. Que menos chuta próximo ao aro. São apenas, entre aspas, 30 arremessos por partida. Então, se você ver, né, o Brasília tenta 33 do perímetro e apenas 30 do chute de 2 pontos. Arremessa mais de 3 do que de 2. É um dos times desse NBB que faz isso. E tem funcionado muito bem porque o aproveitamento é bom. Tem conseguido converter tudo isso. Então, tem funcionado muito bem. É um time muito perigoso. São sempre jogos de placares muito altos do Brasília. Com isso, tem conseguido se destacar, né? Mesmo com uma defesa ali, é a quinta mais vazada, mas o ataque tem compensado. Não sei até que ponto isso é sustentável, pensando num playoff, numa série em que os adversários se moldam mais ao estilo do Brasília, ao estilo do seu adversário. Não sei até que ponto é sustentável ter uma defesa tão vazada, mas por enquanto, na fase de classificação, tem funcionado muito bem, né? O Anton Cook está com aproveitamento de 50% do perímetro e ele arremessa 6 bolas, né? 6,5 do perímetro, aproveitamento de 50%, isso é absurdo. O Gemadinha tá com aproveitamento de 38%, o Von Raidin de 34%, Lucas Lacerda de 36%, tinha esquecido de falar dele. Magna tá chutando muito bem também, 42%, então é muita gente com a mão quente. A seleção de arremessos do Brasília tá muito interessante nesse ano, acho que o ataque ali é o grande fator e a força dentro do Nilson Nelson também. E o Brasília é o contrário do Bauru na questão de mando, Fábio, porque o Brasília só jogou 4 vezes em casa e jogou 7 vezes fora.
Então, considerando que o Brasiliense tem muito jogo para fazer no Nilson Nelson, quem sabe não consegue melhorar ainda essa campanha. Pois é, né? E o confronto direto entre as equipes já mostra como é o negócio, né? O Bauru fez 93, né? Venceu por 93-91. O Brasília teve ali um ótimo volume, né, no jogo, foi lá no dia 15 de outubro ainda. Mas o Bauru teve que fazer a sua maior pontuação na temporada até aqui no NBB, né? 93 pontos para superar os 91 do Brasília. É isso, né? O Brasília é um time com muito volume de ataque, um ótimo aproveitamento. Tem 3 jogadores agora no NBB que tem uma média aí de 7 arremessos de 3 pontos. 2 estão no Brasília, o Gemadinho e o Von Raidin. E tem o Melvin Johnson no Corinthians. O Bright estava ali, né, antes do último jogo contra a Unifacis, o Bright estava com uma média de 7 também, né, mas aí teve uma queda de número de arremessos, ele perdeu ali o top dos atletas com 7 arremessos tentados por jogo, né, do perímetro, mas 2 deles estão ali no Brasília, o que já mostra esse volume. E do lado do Bauru de fato a defesa é chave para a equipe, e aí já relato de quem acompanha de perto ali, 2 coisas, né? Tem ali um ótimo trabalho do Jaú nesse acompanhamento defensivo. Ele vê o jogador deixando o adversário um pouco livre ali, ele já fica inquieto, já chama o reserva dele no banco ali, se ele não responder, vai ser substituído. E tem o Alex também, né, que quando tá em quadra também dá broncas no jogador quando o outro dá um espaço. Então é um time muito intenso na defesa. E o Bright, eu vou fazer um relato aqui, porque foi um jogo que não teve transmissão, infelizmente, então não deu. Vocês não vão poder saber, né? Mas eu vou descrever o lance que o Bright teve na roubada de bola do JP Demétrio, do Fortaleza. A bola chegou pro Demétrio, ele tava ali, segurou a bola, ficou de costas pra cesta, esperando o marcador dele, né? Fazer ali o bloqueio, né? Ele tentar, sei lá, dar um gancho, fazer um giro. O Bright não quis nem saber. O JP ele olhou para um lado procurando o Bright estava do outro lado, andando tranquilamente, roubou a bola como se estivesse tirando o doce de uma criança. O Bright continua sendo, né, o principal ladrão de bolas aí do campeonato. Embora o Bauru como um todo, né, não esteja liderando as equipes aí nessa estatística, mas é um time que morde muito o adversário, atrapalha muito as posses de bola, dá aqueles tapinhas ali que atrapalham o ataque, e isso garante, né, um time também muito chato de se enfrentar. Outro jogador também que falou da dificuldade que é jogar no panela de pressão, o Serjão, né, do time da Unifacisa, que foi muito bem no jogo no último sábado. Mas ele falou, é muito difícil jogar aqui, né, em Bauru, a torcida presente e com calor também na panela e tal. Favorece também o Dragão, que está ali com 8 vitórias e 3 derrotas, começando muito bem o NBB. Bauru, voltando já aos dados, né, de público, Bauru que tem a segunda ou terceira maior média de ocupação dos ginásios, né? Média de 56% de ocupação. Ainda não tem os dados desse jogo contra a Unifacisa, mas pelo público que eu vi vai ficar na mesma média aqui, perto dos 60%. Então realmente a galera sempre fica em cima na panela. E é basicamente isso. Só para fechar esses 2 times, Fábio, meu último detalhe do Brasília, a gente falava, né? Ataque forte, defesa bem vazada também. Olha só as últimas 5 vitórias do Brasília. Contra a União Corinthians, o Brasília ganhou por 78-76, 2 pontos de diferença. Contra o Caxias, 76-71, 5 pontos. Contra a Unifacisa, também 5 pontos. Contra a Fortaleza, 1 ponto. Contra o Corinthians, 6 pontos. Então, são todos jogos muito apertados também do Brasília, né? Mas o ataque sempre consegue compensar no final das contas. E a outra coisa, né, que eu queria puxar também do Brasília é a divisão de ações, né? O usage rate, que é a estatística que mede a taxa de ações, a taxa de posse que terminam com cada jogador, ou seja, enquanto eu tô no jogo, quantos por cento
quantas jogadas terminam comigo arremessando, errando ou sofrendo falta, no Brasil é muito parelho. A tendência é que nos clubes você tenha alguns jogadores próximo ali dos 30%, como é o caso do Bauru, por exemplo, com Alex e Bright, e o equilíbrio ideal seria 20% para todo mundo, né? Já que são 5 jogadores em quadra. E o Brasília é muito perto disso. É o Gemadinha com 25, mas o Lucas Lacerda com 21, o Nesbitt com 21, o Von Raidin com 18, quase 19. É tudo muito equilibrado no Brasília, é uma divisão muito grande que todo mundo faz tudo. E, novamente, tem funcionado muito bem. Aí o trabalho do técnico Dedé Barbosa, né? Também nesse time do Brasília. Então, Bauru e Brasília aí no G4 do NBB. E agora vamos falar de equipes que estão aí buscando recuperação. Uma tá muito perto, né? A outra já deu alguns sinais, viu, Guanais? A Unifacisa não começou daquele jeito, né, que se esperava. Teve mudança no comando técnico também no último mês. E agora, nesse retorno, né, pós-data FIBA, retornou já com jogos duros no interior paulista. Perdeu para Bauru, mas um jogo bem interessante no sábado, no qual o Unifacisa chegou a ficar na frente, né, no terceiro período, ali no segundo tempo. E depois o Unifacisa derrotou o Franca em pleno Pedrocão, Guanais. Pois é, um grandíssimo resultado da Unifacisa. Eu só vou discordar de você que o jogo contra o Bauru foi horroroso. Mas foi equilibrado. Não, foi equilibrado, pau a pau, mas foi um jogo muito ruim, muito erro pra todo lado. 2 defesas fortes, é verdade, mas muito erro, ataques bem travados. Foi um jogo muito ruim mesmo. Os 2 times, mesmo pro Bauru que venceu. Um jogo bem ruim. O jogo começou muito bom pra Unifacisa, né, com o Serjão aparecendo muito bem. Aí não teve uma sequência, né? O Serjão foi pro banco, os jogadores não apareceram. Aí depois do terceiro período, no segundo tempo, o Unifacisa voltou muito confiante assim pro jogo. Tanto que fez um terceiro período muito forte, 22-17, conseguiu a virada. Aí no quarto período o time deu uma subida de novo, né? Acho que ainda alguns ajustes que o Pablo Costa vai ter que fazer nesse time, ou trazer alguns jogadores que ainda não encaixaram nesse jogo. Esse é o ponto, trazer quem? Porque nacional, quem que vai trazer de brasileiro? E estrangeiro você já tem os 4, então você vai ter que dispensar algum, né? Ainda dá tempo, mas é uma situação muito delicada para a Unifacisa. Vamos pegar esses 2 jogos como exemplo, aí já com o Pablo Costa no comando do time. O Gaskins ainda está jogando muito mal, né? Aproveitamento muito ruim, ainda tá bem complicado. O Delphi quase não tá entrando em quadra com o Pablo Costa, até entrou mais contra o Franca, mas tá tendo ali minutagem mais baixa. São jogadores que a Unifacisa precisaria muito, né? São jogadores que a Unifacisa não pode se dar o luxo de não ter em boas condições. Então, é um ponto de muita atenção para essa equipe. O Solanas tá melhorando, né? Tá tendo mais espaço com o Pablo Costa, então tá dando mais certo também. Mas eu ainda acho que é um time muito irregular, com muitas questões a serem resolvidas antes da gente poder cravar mesmo que se recuperou. A vitória contra o Franca foi bem legal pela narrativa, né? Pela história do Pablo Costa, assistente de Franca durante vários anos. No primeiro jogo contra a ex-equipe, logo depois de assumir a outra, já ir lá e vencer dentro do Pedrocão. Teve esse contexto muito interessante, foi um grande jogo do Solanas, do Rachel também. Apesar disso, a gente não pode, acho que, colocar a Unifacisa ainda como um grande favorito a despontar, a deslanchar daqui pra frente. Ainda é um time muito travado, com um ataque muito complicado, que parece que não sabe exatamente para onde vai, né? Qual identidade tomar, porque você tem o Gaskins jogando de maneira completamente irregular, o Delphi também, às vezes joga, às vezes não, o Augusto é outro que não é esse cara de levar o time também, a gente já falou disso em outros episódios. Ainda tá sem o Gerson, isso depende muito ali do Serjão, é meio complicado. Tá muito estranha essa Unifacisa ainda, muito sem identidade. Acho que precisa de tempo para esse trabalho maturar. O problema é que o campeonato tá acontecendo.
né? E aí como é que faz? Então vai ter bastante trabalho o Pablo Costa. Essa vitória contra o Franca anima, é verdade, mas eu acho que tem um caminho muito grande ainda pela frente, diferente, por exemplo, do São José, que eu acho que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu acho que o outro problema é que o Pablo Costa muito provavelmente não montaria um time como esse que a Unifacisa tem agora. Até pelos jogadores que ele tá dando espaço, por exemplo, o Augusto fazendo uma função que não é muito a dele, de distribuir o jogo, mas é o jogador mais próximo disso na equipe. Aí, pelo que eu vejo, o Pablo busca um time ser mais coletivo ali, né? O problema é aquela questão que a gente falou lá no comecinho do campeonato, né? Lá dos nossos especiais, nosso especial do NBB, a quantidade de atletas individuais, do individualismo de jogadores aí, como o Delphi, como o Guesses, como o Alaeque. E isso surtiu um efeito negativo na Unifacisa, a ponto do time sofrer muito para ter um desempenho coletivo. Até porque nem os desempenhos individuais desses atletas estão dando certo, né? Então é um cenário que o Pablo acho que vai tentar ali de alguma maneira, né, ajustar as coisas, mas com a montagem do elenco que foi feita vai ser bem complicado para a Unifacisa. Concordo contigo, né? Ele não vai, acredito que não vai chegar a ser um desafiante para algo a mais no campeonato, por conta dessas escolhas, até mesmo de pré-temporada, né? Até mesmo de montagem de elenco. E são bons jogadores, né? O Rachel tá muito bem, o Solanas, acho que ainda não explodiu como a gente esperava na Unifacisa, mas tem potencial para isso, e o jogo do Franca talvez tenha sido um dos, se não o melhor dele com a camisa da Unifacisa, contando essa a temporada anterior. Você tem o Gerson para voltar, o Serjão tá bem, o Serjão tá muito bem, ele tá muito ágil, muito móvel, marcando também, isso tá bem interessante. Então, você tem por onde, né? Gaskins e Alaeque, se tem, a gente sabe que eles têm qualidade para resolver jogos praticamente sozinhos. Existe um caminho, né? Existe um caminho que às vezes pode ser longo demais, né? Pode não ser para 2024, 2025, né? A Unifacisa, bom, playoff pega, né? Todo mundo pega, mas vai ter que se ajustar muito bem para pelo menos chegar no playoff como aquele time que ninguém quer enfrentar, igual era mais ou menos o Corinthians e o São Paulo ano passado, né, que ficaram ali 11º, 12º, mas os times em quarto, quinto, olhava para baixo e falava, putz, se eu puder fugir de Corinthians e São Paulo vai ser muito bom. A Unifacisa pode chegar nesse patamar, nesse quesito, mas tem que ajustar muita coisa, tem que ser um time muito mais regular, ter uma identidade, que é uma coisa que essa Unifacisa não conseguiu encontrar ainda. E falta faz um Pepo Vidal nesse time, hein? Ah, não sei. O Pepo era muito legal, fazia muito highlight. Pepo legal? Que isso, rapaz? Não, era muito legal, mas talvez alguém com essa característica, alguém que dê pausa pra esse time, né? Já foi Cauê, já foi o próprio André Góes, servia nisso também. Quem mais? Ano passado, o Corvalan não tinha tanto essa característica, mas é uma peça que o time da Unifacisa sente falta. Precisa encontrar uma identidade ainda dessa equipe. Não dá pra acelerar o tempo inteiro também. E por falar em identidade, Guanais, o São José encontrou a sua identidade aí? Tinha perdido? Tava nos achados e perdidos, achou a identidade? Ah, se reencontrou, né? Defesa muito forte, defesa que é característica dos times do Regis Marrelli. Adiel tá entrando muito bem, Douglas dos Santos tá jogando muito bem. O time parece ter encaixado, viu, Fábio? 5 vitórias seguidas, tá indo muito, muito bem. É um basquete muito legal de assistir do São José nesses jogos recentes, pelo menos. E veja, até com tentativas, com formações novas, né, que o Regis está implementando. Nos últimos jogos, por exemplo, ele tem jogado algumas vezes, até o quinteto mais usado em algumas oportunidades, não em todos os jogos, mas algumas vezes um dos quintetos mais usados é com Douglas Santos, Carbonari e Eleal, né, com os 3 altos ali atuando, com Adiel, Ruivo e Vieta revezando ali quais desses 3 vão ser os 2 baixos do time, e tem funcionado muito bem. É um time que se encontrou de fato e, olha, já é um adversário que aí sim entra naquele quesito, um adversário que você olha e você fala, putz, é jogo difícil, é jogo encardido, acho que eu não quero enfrentar o São José. Tá chegando nesse pique. E a gente falava, né, viu muito o São José ali na lanterna do campeonato, lá na parte de baixo da tabela, já tá em 10º. Já tá em 10º ali, querendo pegar Super 8,
E com boas chances disso acontecer se mantiver o nível dessas últimas semanas, pelo menos. Próximo jogo, inclusive, Unifacis e São José. Trazendo mais uma coincidência aqui, né? E desse time do São José, você falou dessa formação com 3 pivôs, é muito por conta da capacidade de um jogador que está se destacando nessa equipe, até da temporada passada já, o Douglas dos Santos, né? Porque é um ala pivô com muita mobilidade, né? Não tem aquele arremesso de fora, mas ele consegue, né, se movimentar em quadra muito bem. E isso está ajudando muito, tanto na defesa como no ataque, né, pro time do São José. Por exemplo, contra a União Corinthians, Douglas Santos fez 20 pontos, pegou 5 rebotes, deu 3 assistências, 3 roubos de bola e 2 tocos. Né? Um desempenho completo do Douglas dos Santos. E 6 erros também, mas deixa pra lá. Mas um cara que tá chamando atenção nessa equipe, que aproveitou as oportunidades aí por conta de lesões e tudo mais, e que tá ganhando protagonismo, né? Junto com o Adiel, que é uma grande aquisição da equipe aí também, né? Já no decorrer do NBB, né? Encaixou bem na equipe, do estilo diferente do Ruivo, né? Que dá uma variedade pro Regis Marrelli, e deixa sim um time com grandes condições para seguir crescendo no campeonato. A questão do Douglas é aquela, né? Não tem troca contra ele. Não tem como você forçar o Douglas na marcação. Ele marca da 1 a 5, né? E ainda com explosão, ainda com muita velocidade e força dentro do garrafão quando precisa também. O São José é um time que depende muito de agredir a cesta, né? De aproximar do aro. O arremesso de 3 pontos do São José ainda é muito ruim, né? As médias ainda são bem baixas, mesmo nessas últimas vitórias que a equipe teve. Pegar, por exemplo, o jogo do São José contra o Corinthians, 83 a 78 em São José. O time chutou para 38, até foi melhor do que costuma ser. Mas já contra o União Corinthians, já chutou 35%. Contra o Caxias, chutando 34%. Então não são grandes números do perímetro, né? Mas perto da cesta é de fato uma ameaça. Tem pivôs muito competentes, muito gabaritados, muito versáteis para atuar nessa faixa do ataque. Então está sendo ali o grande aspecto do São José. A defesa está melhorando, já é a 6ª melhor defesa do NBB em defensive rating, em viés de queda, né? Em viés de melhora dos números ainda. Então tá animadora essa sequência realmente do São José. Essa versatilidade, Ruivo Adiel, até lembra um pouco de longe o que a gente tinha falado de Bright e Davi Rosseto, né, agora há pouco. Um cara mais de aceleração, um cara mais arrojado, outro mais de pausa. Os times têm muita dificuldade em marcar nesse sentido. E defensivamente, de novo, tem dado muito certo você jogar com um time bem mais alto. Regis Marrelli talvez seja o grande técnico defensivo da história do NBB, talvez, não sei, pensei isso agora, sem embasamento, mas certamente seria um dos que eu colocaria ali, que eu escolheria se eu quisesse montar um time a partir de defesa. São 5 jogos seguidos vencendo, vindo pela frente aí com a sequência do Nordeste, né, Unifacisa, depois Fortaleza, são jogos que contra adversários instáveis, que dá para o São José seguir vencendo. Então, a perspectiva ainda é muito boa também para a Águia. E é um alento, dá para se dizer assim, que são adversários vencíveis, porque essa sequência de 5 vitórias são 5 vitórias jogando em casa, né? O São José, curiosamente, teve uma sequência de 6 partidas jogando em São José dos Campos, né? Da 5ª rodada à 9ª rodada. Só perdeu pro Paulistano, né? Que foi o primeiro jogo dessa sequência, e depois passou por São Paulo, Mogi, Caxias, União Corinthians e Corinthians. Agora vai tentar manter essa atuada numa sequência aí com mais jogos como visitante. Porque depois desses jogos, dessa viagem para o Nordeste, o time faz um jogo contra o Pinheiros, mas até o fim do ano tem ainda uma viagem para Pato e depois para o Rio de Janeiro, né, para enfrentar Flamengo e Vasco. Então, agora nessa virada, né, pro mês de dezembro, acho que o desafio é maior para o São José, para meio que uma prova de fogo, né? Se a equipe conseguir passar por essa aí, né, conseguir vitórias dentro dessa sequência, o time vai subir.
O time vai estar lá na parte de cima da classificação. E o que chama a atenção também é como o ataque está sendo muito produtivo nessas vitórias do São José, né? Dessas 5 vitórias, só contra o São Paulo o time fez menos de 80 pontos, e fez 79, né? Fez 89 contra Mogi, 88 contra Caxias, 98 contra a União Corinthians e 83 contra o Corinthians. Então tem tido muito sucesso também ofensivamente essa equipe do São José. E tira um pouco aquela máxima, né, do time com muito volume de bola de 3 é o time que vai fazer muito ponto. Se você também ser agressivo no garrafão, você também vai ter essa condição. É um time que sofre muitas faltas, que vai muito para a linha de lance livre. Tem os pivôs, mas tem também a infiltração do Adiel, do Buiú, que garante ou dá a condição para a equipe também ir muito para a linha de lance livre. E isso também dá um volume para o São José, nessa sequência de vitórias. E o Adiel pode ser considerado o grande símbolo de tudo isso, né? Dessa melhora ofensiva, apesar do aproveitamento dele não ser bom, né? Isso é uma grande coisa. A tomada de decisão dele ainda também não é a melhor do mundo, mas desde que o Adiel estreou no São José, foram 8 jogos e 6 vitórias. Então ele talvez seja o grande símbolo dessa virada de chave da equipe joseense. Muito bem, agora vamos para a seleção da semana que o Guanais traz pra gente. Vamos que vamos para os destaques aí desde quarta-feira, né? De quarta-feira até sábado, porque foi uma semana mais curta, com muitos nomes do São José, inclusive metade da seleção é do São José, Fábio. Vamos a ela, né? Inclusive repetindo nomes da semana anterior, né? Vários jogadores se mantiveram. Inclusive. E familiares. Armação com o Ruivo do São José, Alexei do Flamengo. Nas alas temos o Austin Wrighten do Pato, Dwayne Johnson do União Corinthians. Pivô, novamente ele, Douglas dos Santos do São José. E o sexto homem, de novo ele, Adiel Borges também. Então, 3 nomes do São José, Ruivo, Douglas dos Santos e Adiel. E de novo os irmãos Alexei e Adiel Borges na nossa seleção, Fábio. Show de bola, né? Marcando presença, então, repeteco. E reforça a sequência positiva, né, do time do São José. Vamos agora para a corrida do MVP, né, os top 10 do NBB, começando aqui com ele, Douglas dos Santos do São José, já marcando presença no nosso top 10 em 10º lugar, né? Em 9º, o Kevin Crescenzi do Paulistano, 8º lugar para o Novaes do Pato, o 7º lugar com Dwayne Johnson do União Corinthians, 6º lugar para Alex Garcia do Bauru, 5º lugar para o Alexei Borges do Flamengo, o 4º lugar é de Vitor Faverani do São Paulo, 3º lugar para o Tiro Certo Von Raidin do Brasília, no 2º lugar tem Jorginho do César Franco pedindo passagem, hein? E o 1º lugar segue com Don Trelbright do Bauru Basquete. Não quisemos mexer na posição de Crescenzi, Von Raidin e Faverani, não lembro se tem mais alguém, porque eles não jogaram, né? Desses de quarta a sábado foram acho que 3 ou 4 times que não atuaram. E aí quando o jogador não atua e não foi desfalque, né? Só o time dele que não jogou, a gente acha injusto mexer na posição. Então, essa semana, com semana cheia, muitos jogos nessa semana, inclusive, devemos ter uma lista mais móvel na semana que vem. Ou não, né? Depende das atuações. Mas a gente já começa a ver ali um top se estabelecendo, né? Jorginho e Bright há 3 semanas em 1º e 2º. Alexei vem subindo. Então, tem alguns nomes aí pra gente ficar de olho. Chegou o momento das perguntas. O pessoal que mandou do nosso Instagram, Guanais. Vou trazer aqui o Saulo Borges, que ele pergunta: quem joga atualmente o basquete mais vistoso do NBB? Eu diria que é o São José, neste momento. E o Minas, os dois. Eu acho que assim, os mais legais de assistir, acho que são os dois. Pinheiros é divertido também. É um time bem divertido de ver. Menos depois que o Raulzinho saiu, né? Não tem esse apelo, Raulzinho. Mas
Acho que dá pra indicar nesses três, né? Vamos no top 3? O Slow encaixou bem, né? O Slow encaixou bem nesse time. Slow encaixou muito bem. Cara, até o Farabel tá jogando bem. O Reinan tá com uma pontuação bem alta também. E é isso. Eu acho que são esses três aí. Outra pergunta do Saulo Borges também, já que ele tá aqui, né? Ele pergunta: alguma chance desse hype do Splitter atrapalhar a ida dele pra seleção? Tipo, ele não querer ir mais? É um medo que eu tenho, inclusive, Guanais. Não dá pra responder, né? O que ele quer ou não quer. Só ele pode responder essa aí. Splitter, você tá convidado pra nossa próxima edição. Mas eu acho que o fato dele assumir uma equipe de nível Euroliga já dá a narrativa pro bem ou pro mal, com a visão que você quer. Dá pra encaixar de todo jeito. Veja só. Pelas declarações do Splitter até agora, ele parece muito empolgado com o papel dele de membro da comissão técnica da seleção brasileira e com a iminente possibilidade de vir a ser o próximo head coach da seleção. Ele indo muito bem, inclusive já falamos nesse podcast, né? Como o Paris tá muito bem, pegou a primeira posição da Euroliga, tá jogando bem demais, dá um peso muito grande você ter o Splitter, o técnico líder da Euroliga, comandando a seleção brasileira. É o sonho da CBF, né? Inclusive. E aí é CBF mesmo, né, de futebol. É o sonho da CBF, né, que é o técnico líder da Champions no comandando o futebol brasileiro. Tem o Ancelotti e tal. Dá um peso muito grande. Por outro lado, imagina se ele pega o Paris e vai mal. Fica lá na lanterna da Euroliga. Você vai falar, putz, a gente vai colocar o Splitter que tá indo mal como técnico, a gente vai mesmo efetivar esse cara? Então, assim, o fato dele estar com tantos holofotes, em tanto destaque, pode levar a narrativa para qualquer lado. O fato dele querer ou não, impossível responder, mas ao que parece ele tá empolgado ainda com a seleção ou com um media training muito bom. Mas ao que tudo indica, tá tudo caminhando para aquele plano dele assumir, né? Claro, a gente não pode muito contar com planos na CBB, mas o caminho parece ser esse. O fato dele estar bem no Paris não indica um problema nessa questão. Talvez uma dificuldade dele sair de lá e vir para cá, né? E por isso você ainda mantém outra pessoa no comando técnico, como o técnico principal, né? Talvez a dificuldade de se desvencilhar dos times para treinar o Brasil numa eliminatória de Americup ou na própria Americup, né? Então, talvez tenha um pouco disso, mas não vejo como problema de maneira alguma ele tá liderando a Euroliga. A questão é ele não ser, se viesse a ser um técnico da seleção, ele não seria full time, né? É algo bem, a meu ver, tá longe de acontecer nesse momento, né? Pelo sucesso que ele vem tendo lá na Europa. Isso é impossível. Mas a minha preocupação já não é nem ele ser full time ou não, é ele estar disponível em todos os jogos do Brasil. A gente não vê Elinho ou Demetrios comandando a seleção brasileira porque o Splitter não pode vir. Eu já falei outras vezes, gostaria muito de ver Elinho e principalmente Demetrios à frente da seleção brasileira, mas não porque... Não como substituto, não porque o Splitter não pode vir nessa janela. Então, essa é a minha única questão, é disponibilidade. Fábio Basquete BR pergunta: quais as características da escola de basquete brasileira? Copiar NBA e Europa? Onde nos perdemos? Não, de maneira alguma. O Brasil sempre teve uma característica muito grande de ser um time muito voltado para um ataque muito forte, com um volume muito alto de arremessos, muito arremesso de longe, inclusive antes disso ser moda no mundo, né? A gente, o Oscar às vezes é até repreendido com razão, porque o contexto que ele fala é outro, né? De que o Brasil ensinou o Golden State a arremessar de 3. Não é exatamente isso, apesar de ter dedo do Leandrinho, mas não é exatamente isso que acontece. Mas o Brasil sempre teve uma característica muito, muito nesse sentido. Também porque o Brasil nunca conseguiu, pelo menos nos últimos 40 anos, 50 anos, ter time, até mais, né? Se você pega a nossa série Brasil Olímpico, mostra bastante isso. O Brasil sempre sofreu muito na questão física. Sempre teve atletas menores e mais fracos do que os principais adversários, notadamente Estados Unidos e leste europeu, né? Então, falando ali século passado principalmente. Então, o Brasil precisava se destacar de outro jeito.
né? Precisava se destacar de outra maneira. E sempre foi mais ou menos nessa linha, tá? Claro, com variações ao longo da história, mas nessa linha. E onde a gente se perdeu? Em gestão, né? Gestão do basquete brasileiro, acabou. Então, a gente tá redescobrindo como fazer isso. Porque a gente tá voltando agora a jogar torneios internacionais de base. A gente tá voltando agora a ter seleções brasileiras sub-17, sub-19, a jogar pau a pau contra Estados Unidos e Canadá, jogar torneios mundiais, igual vai ter o feminino ano que vem. A gente ficou suspenso em determinado momento na década passada, a gente se perdeu nisso. Né? Então a gente meio que revela o que dá, não o que a gente quer. Né? A gente... tem o projeto Camila, Bruno Caboclo, muito recente. Tá muito recente, não dá pra gente falar disso agora. Mas a gente revela o que consegue. Então, por enquanto, ainda são jogadores mais baixos, ainda são jogadores mais fracos também. A gente não tem, por exemplo, caras do estilo... Eu vou falar um nome, tá? Mas que eu não tô querendo comparar qualidade, tô querendo comparar característica, pelo amor de Deus. A gente não tem um Giannis Antetokounmpo da vida, que é um cara que faz tudo. Um LeBron, que é um cara que faz tudo, que pode pôr em qualquer posição lá que funciona, no ataque, na defesa, né? A nível internacional. Eu já ia falar o Alex aqui. Não, mas é diferente, o Alex é baixo. Eu tô falando, características. São jogadores muito altos, de envergadura muito proeminente. O Alex é troncudinho. O Alex é mais baixo, o Alex não tem grande envergadura. Né? É que ele é fora de série. Mas características físicas mesmo. Que é o que a gente tem visto muito. Aquele ideal no basquete, que seria a evolução perfeita, entre muitas aspas, de 5 jogadores iguais. 5 jogadores entre 2 metros e 2 metros e 10 que fazem tudo, né? E magros, com braços gigantescos, meio que a França tem feito. Mais ou menos que a França tem feito. Não é só o Embanyama, não. Pega o Rissachet, por exemplo, o Lexar. São caras que você olha fisicamente e você fala, putz, eles se parecem. Né? Você vê que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa acontecendo aí. E o Brasil, não. Você fala, Samis Caldeirão, Daniel Oeni, não são, não é isso. E ainda que fossem, não é de propósito. não foram forjados assim. Então, o Brasil tem que redescobrir. Tem que redescobrir qual estilo que quer formar, como formar, onde encontrar, e tem um caminho muito grande para acontecer. A gente revela o que dá, não o que a gente quer. Pergunta de José Farias Júnior. Alguma atualização do Lucas Mariano? Não. Volta, a punição acaba acho que em agosto, né? Agosto ou setembro, não lembro. E aí ele vai tentar se recolocar no mercado do basquete. Ele não tem vínculos com o Flamengo, né? Ele não é contratado pelo Flamengo mais. E tem chão pra isso ainda. Vamos ver como é que ele vai estar. Como é que time vai querer apostar nele. Até aí acho que ainda vai encontrar, né? Mas tem tempo ainda. Deve voltar só temporada... Deve não. Se voltar é só temporada que vem. Muito bem, encerradas as perguntas aqui. Eu agradeço a todos que mandaram aqui os questionamentos pra gente, engrandecendo o nosso debate do Duas Saídas. É isso. E teve uma do Bauru que a gente respondeu no meio do programa. Verdade. E acabou, viu, Guanais? Encerrada mais uma edição do podcast Duas Saídas, que é a edição de número 45, inclusive. Show, muito legal. Reitero o convite para que fiquem de olho nas nossas redes sociais essa semana. A gente vai divulgar novos dados do público do NBB. E no próximo podcast, um debate já com esses dados mais completos e destrinchados, com alguns insights que a gente vai trazer para vocês, vai estar bem legal, é um tema que eu gosto muito, um tema que repercutiu muito bem, né, Fábio? Galera aí nas redes sociais comentou bastante, cada um deu a sua versão ali do porquê que acha que o público é do jeito que é, né, e é um papo muito produtivo, tenho gostado bastante. Show de bola! E você, então, fica convite para conferir, né, a nossa próxima edição, já deixa o seu like, já compartilha esta, né, deixa nos comentários também, né, suas opiniões, e quem sabe a gente também não lê, né, na próxima edição, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço e até a próxima.